legal. Sabe por que que eu amo a segunda-feira? Por quê? Ai, porque eu fico com saudade de vocês no final de semana. E aí na segunda a gente se vê de novo. Pensa, o último dia que a gente se vê é na quinta-feira. Isso Chega mesmo. na live de quinta-feira, tá todo mundo já com a carinha triste, porque vai ficar sem ver a gente. A tristeza é recíproca, né? Ainda bem que tem a segunda-feira pra ser feliz. Isso mesmo. E os meus super alunos, nossos super alunos, super leitores, estão lembrando que segunda-feira a gente tem atividade de português e estuda uma letrinha especial. E nosso alfabeto tá terminando já. Tá terminando? Tá, já passou da metade. Qual é a letra dessa semana? Quem lembra? Semana passada foi da letra U. E eles descobriram as regrinhas para usar a letra U E ou a a letra letra L. no final das palavras. E Isso. depois do U, qual letra que vem? O V, que vibra. Olha lá. Faz aí o sonzinho. Muito bem. Põe a mãozinha. Fecha aí. Vamos treinar nossas mãozinhas de Libras. Ah. Porque agora a gente é chique. A gente sabe Libras. Fecha aí a sua mãozinha e coloca os 4 dedos aqui na garganta. E faz o sonzinho do... Tem que vibrar. Isso mesmo. O som da letrinha V vibra, diferente da amiguinha dela, que parece, mas não vibra. O Só sai um ventinho. viram a diferença? A gente tá repassando, mas a gente já sabe que vocês sabem. É verdade. E já que a gente já sabe a letra V, o que a gente vai fazer essa semana? Ah, eu tava pensando da gente fazer uma viagem. Uma viagem! Aham. Que A gente já fez legal! passeio pro zoológico semana passada. Que tal fazer uma viagem? Ai, eu amo viajar. Ai, eu também. Eu gosto bastante. E vocês? Também gostam de viajar? Sim? Então, beleza. Prepara aí todo o material que você vai precisar para viagem. A gente precisa do que para viajar? Mala, Mala, roupas. roupas. Precisa saber pra onde vai. Para separar as roupas para viagem, a gente precisa saber para onde vai, para saber se leva roupa de calor, roupa de frio. Ou um pouquinho de cada. E aí? Para onde a gente vai viajar? Ah, não vou contar não. É segredo? É segredo. Então, vamos combinar, pessoal. Para tudo, vão lá arrumar as suas coisas para viagem, que a gente vai se arrumar também. Isso aí. Então a gente vai lá se arrumar. Vamos ver se tem... como é que chama? Vocês querem que a gente viaje de avião ou de ônibus? De avião? É, De avião. eu acho que é mais legal de avião. Então a gente tem que ver se tem passagem e pra gente poder decidir pra que lugar que a gente vai viajar. Então, ó, combinado. Se prepara, monta aí a sua mochila, sua mala, arruma suas coisas, que a gente vai avisar vocês pra onde a gente vai viajar. Combinado? Pode pegar roupa de calor e umas 2 pecinhas assim de inverno separadinha. Então a gente vai Vai para lá? um lugar de calor. Que legal. Então, combinado? Vamos lá? Preparados? Vamos lá se arrumar para nossa viagem. Será que eu não estou esquecendo de nada? Deixa eu ver. A minha mala está aqui. A minha almofadinha de pescoço. A minha mochila com os meus documentos, meu passaporte. Eu acho que eu peguei tudo. Será que os alunos do primeiro ano também já estão prontos para a nossa viagem? Vou ligar para a Prof. Simone no caminho, que agora é hora da gente viajar. Bom dia, galera! E aí, preparados para fazer uma viagem internacional? Preparou o seu passaporte, seus documentos, tudo certinho? A Prof. Kelly já está saindo de casa. Logo ela estará chegando. Eu já cheguei aqui porque eu estou muito ansiosa para a nossa viagem. Trouxe alguns livros para fazer algumas leituras e
ver aonde nós vamos passar e conhecer um pouquinho mais sobre... eu não vou falar não. Vem com a gente, acompanha essa viagem que você já vai descobrir. Preparou lá uma garrafinha de água, uma pipoquinha? Minha mala está aqui e eu estou indo lá pra dentro. Vou aguardar a Prof. Kelly. Tchau! Erguendo-se firme e assombrosamente bem preservada em pleno deserto a oeste do rio Nilo, a grandeza misteriosa das pirâmides egípcias fascina e intriga a humanidade há milhares de anos. Saqueadas por bandidos, investigadas por exploradores e simbolizadas nas mais diferentes culturas, a obra arquitetônica dos faraós resistiu a muitas investidas e ainda podemos ver parte de sua grandiosidade. Aqui existiu de fato uma das maiores civilizações do tempo antigo. Quais eram seus hábitos, seus costumes, suas crenças? Vamos conhecer agora um pouco da vida do antigo Império Egípcio. O Egito é uma terra de contrastes, onde as forças da natureza duelam constantemente entre si. Um exemplo está bem aqui. De um lado você tem o Vale do Rio Nilo, cheio de árvores e abundante em natureza e vegetação. Do outro lado, o deserto, onde só há areia, pedras e morte. De fato, como podemos ver a partir de um mapa, as margens do Nilo é que produzem a linha da vida em pleno deserto do Saara. O Nilo é o rio mais extenso do mundo. Situado no noroeste do continente africano, sua nascente está ao sul da linha do Equador e a sua foz corre ao mar Mediterrâneo. A sua bacia hidrográfica ocupa uma área de 3.349.000 km², abrangendo países como Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e, finalmente, Egito. São ao todo mais de 7.000 quilômetros de extensão, se contarmos a partir de sua fonte mais remota, situada no Lago Vitória, onde recebe o nome de Nilo Branco. Viram só, crianças, que legal? O Egito aparece nas histórias bíblicas contando a história de José e como toda a sua família foi morar no Egito, depois virou escravo e foi libertado por Deus através de Moisés. É muito legal conhecer os locais onde realmente a história aconteceu. Estão gostando? Vamos continuar nossa viagem.
Davi era o filho mais moço de um homem chamado Jessé, que morava em Belém. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e tocava harpa. Quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi como rei, e Davi ficou cheio do Espírito Santo. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versos 12 e 13. Mais tarde, Davi foi trabalhar para o rei Saul como escudeiro e tocando harpa. Quando os filisteus atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias e se tornou um guerreiro famoso e muito popular. Essa é outra história famosa da Bíblia e pelos dados que temos do texto sagrado, ela ocorreu exatamente aqui onde eu estou nesse momento. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. 1 Samuel 17, verso 1. Então aqui é o Vale do Elá. Você pode notar que é um lugar bem plano. Lá à frente, aquela montanha que você vê, seria Socó. Então nos tempos da Bíblia, nos tempos de Saul, o exército dos filisteus ficava daquele lado onde estão aquelas montanhas. Exatamente aqui à minha direita. À minha esquerda, do lado de cá, nessas outras montanhas, ficavam os israelitas. Então o exército israelita de um lado, exército filisteu do outro, e aqui no meio, nesse vale, seria o local onde houve a batalha entre Davi e Golias. Golias era um guerreiro dos filisteus conhecido por seu tamanho muito grande. Ele tinha quase 3 metros de altura. Sua armadura, muito pesada, cobria quase todos os pontos fracos e ele estava armado com uma lança, um dardo e uma espada. Seu equipamento era feito de bronze, um metal muito bom para criar armas e que pouca gente sabia usar naquela época. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. 1 Samuel 17, 5 a 7. Quando os filisteus se ajuntaram para batalhar contra os israelitas, os dois exércitos se acamparam aqui, como eu falei com você, cada um numa colina. E o lugar dessa batalha, que é onde estamos, ainda é conhecido até hoje pelo mesmo nome que está na Bíblia, o Vale de Elá. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram no Vale de Elá e lá ordenaram a batalha contra os filisteus. 1 Samuel 17, verso 2. Aqui fica muito fácil imaginar o cenário bíblico. Os filisteus de um lado, os israelitas do outro, cada um numa colina. Então os filisteus enviam o campeão deles, Golias, que vem em alguma parte aqui desse vale, e começa a gritar para os exércitos de Saul do outro lado: ei, mandem alguém para lutar comigo. Como a imagem da Bíblia fica clara quando estamos no local onde aquilo aconteceu. Mesmo de acordo com o texto bíblico, nenhum homem de Israel arriscava vir aqui batalhar contra Golias. Ele era muito grande, muito forte. Quem queria arriscar? Nem mesmo Saul, que era o mais forte dentre eles, arriscou sua própria vida. Golias ficou aqui durante 40 dias desafiando o exército dos hebreus. Davi era um pastor de ovelhas. Seus 3 irmãos mais velhos estavam no exército de Saul e seu pai, já idoso, queria saber notícias deles. Ele então enviou seu caçula para ver se os outros irmãos estão bem. Você se lembra? Os outros irmãos de Davi estavam lá em cima, junto com o exército de Saul. Quando Davi chegou lá para ver se seus irmãos estavam bem e escutou o gigante Golias daqui de baixo com arrogância, gritando e desafiando o exército de Israel, ele ficou indignado e decidiu lutar contra o gigante. O rei Saul ouviu que Davi queria enfrentar Golias e o chamou à sua presença. Ele viu que Davi era jovem e sem experiência como guerreiro e não acreditou que ele poderia sobreviver. Mas Davi explicou que ele já havia lutado com leões e ursos enquanto protegia suas ovelhas. E ele acreditava que Deus também poderia dar-lhe o poder para vencer Golias. Vendo a confiança de Davi, Saul lhe deu a sua própria armadura para se proteger com ela. Mas Davi mal conseguia andar com tudo aquilo. Davi decidiu levar apenas o seu cajado e 5 pedras lisas além da sua tiradeira. Sem proteção alguma, ele foi enfrentar o gigante.
ainda é possível ver o ribeiro, aquele riozinho, do qual Davi tirou as suas 5 pedrinhas para batalhar contra o gigante Golias. Mas você pergunta, onde esse ribeiro está aqui? Onde está o rio? Está logo atrás de mim. É que ele é um rio seco, ele é sazonal. A maior parte do ano ele não tem água. Mas se você observar, essas árvores secas que estão aqui, elas fazem um caminho serpenteando todo o vale. O caminho dessas árvores é justamente o leito seco daquele riacho do qual Davi tirou as suas pedrinhas. É esse aqui, o leito seco do riacho do qual Davi tirou aquelas pedrinhas para atacar o gigante Golias. Acho que dá para você ver bem aqui o local que é formado por um rio que passa aqui. E aliás, não é difícil encontrar pedras lisas aqui. Davi não deve ter nenhuma dificuldade para baixar aqui no meio de tantas pedras e escolher aquelas mais lisas, com uma melhor aerodinâmica para ele enfrentar o seu inimigo, o gigante Golias. E a Bíblia fala que ele pegou 5 pedrinhas. Por que 5? Será que Davi era ruim de pontaria e se errasse na primeira, acertaria na segunda ou na terceira? Penso que não. A Bíblia fala que o gigante Golias tinha 4 irmãos, você sabia disso? Quando lemos 2 Samuel 21, de 15 a 22 e 1 Crônicas 20, de 1 a 8, aprendemos que Golias tinha 4 irmãos, com ele 5. Por isso, Davi pegou 5 pedras para o combate. Portanto, eram 5 gigantes, Golias e os seus irmãos. Davi queria acabar com todos eles, em nome do Senhor, porque ele tinha um objetivo. Ele era um pequeno homem, mas tinha uma grande fé. E isto fazia dele um verdadeiro herói. Estão gostando, pessoal? Nós vamos conhecer agora Cafarnaum, a cidade onde morava Jesus. Isso mesmo, foi nesta cidade que ele cresceu e fez muitos milagres. Embora o Antigo Testamento não faça menção alguma à cidade de Cafarnaum, existe uma tradição judaica que a identifica, talvez por causa do seu nome, como sendo a vila onde morou o profeta Naum. Daí o nome hebraico Kefar ou Caper, mais Nahum, vila de Naum. Por pelo menos 3 anos, Jesus morou nessa cidade chamada Vila de Naum. Então vamos conhecer a cidade de Cafarnaum, a cidade onde morou Jesus. Como eu já disse, Cafarnaum era a cidade de Jesus, ou a sua própria cidade. Assim, pelo menos, ela é descrita aqui no Evangelho de Mateus. E por falar em Mateus, foi exatamente aqui que Mateus foi chamado, como também Pedro, André, Tiago e João. E uma boa parte do que você verá aqui é o resultado arqueológico do trabalho de padres franciscanos, especialmente Corbo e Lofreda, isto a partir de 1968. Agora, a investigação arqueológica desse lugar tem uma história um pouco anterior. Em 1838, o explorador americano Edward Robinson descobriu as ruínas locais e as identificou como sendo Cafarnaum. Mais tarde, em 1866, o capitão inglês Charles Wilson identificou as ruínas de uma sinagoga muito bem preservada. Então, em 1894, os franciscanos da Custódia da Terra Santa adquiriram a área da antiga Cafarnaum e colocaram uma cerca para impedir vandalismos. Eles também plantaram árvores para que o lugar se tornasse um oásis para peregrinos cristãos. Então, em 1905, teve início a mais importante temporada de escavações locais sob a direção dos arqueólogos alemães Heinrich Kohl e Karl Watzger, que foram seguidas de escavações menores até que, finalmente, Corbo e Lofreda iniciaram o trabalho que fechou com chave de ouro a exploração arqueológica daquele local. Muitos prodígios de Jesus foram realizados em Cafarnaum, mesmo que, em algumas passagens evangélicas, o nome da cidade não seja declarado. Em Cafarnaum, ele ensinara na sinagoga aos sábados, curara um criado do centurião romano e um paralítico que desceu por uma abertura no teto da casa em que Jesus se encontrava. Foram muitos os eventos que ocorreram. E aí, galera? Gostaram da nossa viagem? Que bacana! Eu amei passear por todos aqueles lugares. Quanta coisa descobrimos! Vocês estão ligadinhos aí agora, preparados para a atividade? Que vem agora para a atividade? Já que nós fizemos uma viagem, a nossa realização dessa semana
tem a ver com viagem. E nessa viagem, você vai viajar na sua mente, lembrar das viagens que você já fez ou que você gostaria de fazer, lugares que você quer conhecer e criar algumas rimas. Que legal! Vão Eu ser gosto de rimas. 2 rimas? Não. É pouco, né? 4? 4 ou 5. rimas. 4 ou 5? É, porque eu sei que tem gente que viaja bastante, tem gente que gosta e quer viajar bastante. Então, podem criar as rimas. Então, assim, vai ser uma frase que precisa rimar. Por exemplo, A gente vai fazer assim, ó. O João viajou para Moçambique e brincou de piquenique. Um dos exemplos. legal. A Andressa foi para Foz do Iguaçu e tomou suco de cupuaçu. Ai, que legal! Então você tem que criar uma frase com o lugar onde viajou. Pode ser todos com você ou você pode colocar todos os membros da família para viajar também. Verdade. A mamãe viajou e aí você coloca o nome do local e faz uma frase que rima com o lugar onde você viajou. Certo? E quem gosta de desenhar, se quiser desenhar sobre a sua viagem ali também, sobre as frases, fica à vontade. Isso mesmo. Quero ver a criatividade de vocês nessa realização, combinado? Registra tudo no caderno e depois envia a fotinho pra gente. Tchau!